Para nós entendermos a história do trabalho, vamos ter que rebobinar essa fita e entender quando os seres humanos começaram a transformar o meio onde eles viviam, criando ferramentas, novas técnicas para facilitar o seu dia a dia. É importante dizer que também o ser humano, ao contrário dos animais, ele não faz as coisas somente por instinto. Ele cria deliberadamente técnicas, ferramentas, faz trabalhos em prol de um propósito. Na pré-história, o trabalho se resumia basicamente na caça e na coleta, tendo em vista que o povo, ele era nômade, ele não vivia num local só. E os períodos da pré-história se dividem basicamente pelas ferramentas de trabalho. Por exemplo, o período paleolítico, as pessoas usavam como ferramentas de trabalho pedras lascadas, lascas de pedras. Daí que vem o nome do período paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. E o período neolítico já é chamado de Idade da Pedra Polida, porque eram utilizadas pedras polidas que eram mais especificadas para cada tipo de fim, se era para cortar a pele de um animal. Então houve uma evolução nas ferramentas de trabalho. E o Mesolítico, que está entre esses períodos, nada mais é que a transição de um período para outro. Vocês podem estar vendo aí agora, no vídeo, alguns exemplares de pedras polidas que eram utilizados pelos índios aqui da região do Vale do Aço, que hoje pertencem ao acervo Museu Vivo. Enquanto tudo isso acontecia, ocorreu a primeira revolução agrícola no período neolítico. Enquanto o ser humano antes era apenas nômade, caçando e coletando alimentos para sobreviver, ele passou a plantar seus próprios alimentos e a colhê-los. Isso gerou um aumento na população e também uma organização, criando aldeias, vilas, as primeiras cidades, as primeiras nações. Com isso vieram as guerras. E muito geralmente, quando uma nação não era toda exterminada, se perdesse a guerra, ela se tornaria, a sua população tornaria trabalhadores compulsórios da nação vencedora. É aí que surge a noção da escravidão como nós conhecemos hoje. E a escravidão acredita-se que começou no Oriente Médio, e também todas as civilizações da antiguidade tiveram o regime da escravidão como mão de obra para tudo que existia, que eles faziam, como os assírios, os babilônios, os hebreus, os gregos, os romanos, todos eles tinham como escravidão a base da pirâmide social da sua sociedade. Em civilizações antigas como Roma e Grécia, só quem trabalhava eram os escravos. O trabalho era considerado como uma tortura. É daí também que vem a origem da palavra trabalho. Era um instrumento de tortura romano chamado tripalium, que significa 3 paus, que deu origem à palavra trabalho. E o trabalho, mesmo que tinha profissões de artesãos, comerciantes,
a atividade que eles faziam na sociedade, que eles exerciam, não era considerado como trabalho, somente mesmo os escravos da época. Com a queda do Império Romano em 476 d.C., começa o que conhecemos como Idade Média. A Idade Média ficou marcada pelo feudalismo, que era um modelo onde o senhor feudal ele cedia suas terras para os seus servos e para os camponeses, onde os camponeses e servos plantavam lá naquelas terras, e em troca eles tinham que dar alimento. Uma boa parte do que produzia pertencia ao senhor feudal. Era como uma espécie de escravidão, somente mais branda. E por volta do século XI ao XIII, a população da Europa mais que dobrou, havendo uma escassez de comida nos feudos e que acarretou no êxodo rural. As pessoas mudaram, do campo para a cidade, em busca de melhores condições de trabalho. Isso trouxe, um renascimento para as cidades, para a cultura, enfim, e enfraqueceu o poder dos feudos. Com o êxodo rural durante a Idade Média, o enfraquecimento do feudalismo, surgiu uma nova classe, a burguesia, e com ela as empresas familiares, de pequenos artesãos e pequenos produtores. E nessa época que as pessoas começaram a trocar o seu trabalho em troca de pagamento, de moedas, e é aí mais ou menos que começa o trabalho, como nós conhecemos hoje, como é o nosso trabalho hoje. E posteriormente, em 1760, na Inglaterra, acontece o que nós chamamos de Primeira Revolução Industrial. A Primeira Revolução Industrial ela mudou completamente a sociedade, as formas de trabalho e as relações de trabalho da nossa sociedade. As máquinas substituíram a mão de obra, uma boa parte da mão de obra humana, que foi a substituição da manufatura, que é o trabalho praticamente artesanal, pela maquinofatura. Isso teve grandes benefícios, um grande desenvolvimento para toda a humanidade, principalmente para a Europa, mas trouxe muitos malefícios também, muitas consequências ruins, como os baixos salários para os operários, as jornadas de trabalho extenuantes, assim, sem nenhuma garantia, sem nenhum direito dos trabalhadores, como nós conhecemos hoje. Por exemplo, jornadas de trabalho de 16 horas por dia. E ainda as empresas elas contratavam, davam preferência para contratar mulheres e crianças, porque poderiam pagar menos, era uma mão de obra mais barata. Sem falar nos acidentes, e que a pessoa não tinha nenhum direito, nenhum suporte por parte nem do governo nem das empresas. Isso foi gerando revoltas. Muitas revoltas aconteceram durante a Primeira Revolução Industrial, mas a que mais se destacam foi, entre elas, o ludismo, que foi um movimento que pretendia destruir as máquinas, porque eles acreditavam que destruindo as máquinas, os empregos voltariam, o salário deles aumentaria. E também nós tivemos o cartismo. O cartismo, entre as suas reivindicações, estão os melhores salários, as melhores condições de trabalho e também o voto universal. O voto, todo homem poderia votar, independente da classe social, da cor, da origem, enfim. Essa foi uma das reivindicações do cartismo. E com ele depois vieram as primeiras associações de trabalhadores, que posteriormente seriam os primeiros sindicatos, como nós conhecemos hoje.
Bom, até aqui nós falamos sobre a história do trabalho, desde a pré-história até a primeira revolução industrial. Nós já tivemos outras revoluções industriais até a data desse vídeo, que é 2021. Nós tivemos a primeira, a segunda e a terceira. Estamos caminhando para a quarta. E a reflexão que eu quero trazer é o seguinte: qual vai ser o nosso papel nessa sociedade do futuro? A gente sabe que a tecnologia hoje é parte fundamental das nossas vidas. O celular, por exemplo, ele não é mais só uma tecnologia, ele passou a ser uma extensão do corpo das pessoas. E mesmo as pessoas que trabalham com tecnologia, elas dizem que os trabalhos, né, até os delas, como os programadores, estão com os dias contados. Essa questão do trabalho ser substituído, isso sempre existiu. Por exemplo, antigamente, no passado, existia uma profissão que a pessoa tinha que mudar, era de andar para a pessoa no elevador. Ela trabalhava dentro do elevador do prédio e a função dela era simplesmente apertar os botões, perguntar qual andar que a pessoa queria ir. Isso é claro que não existe mais. Assim, muitas profissões que existem hoje não mais existirão, né? Segundo o The Economist, 48% dos trabalhos que existem hoje serão substituídos por máquinas. E a gente pode ver isso até mesmo nos supermercados. Existem alguns supermercados já que você pode passar seus próprios produtos no caixa, você não precisa do atendente mais do caixa. E isso não se aplica só aos supermercados. Como eu disse, todos os empregos estão sujeitos a serem trocados, né, a serem substituídos por máquinas. A própria questão do machine learning, da inteligência artificial, tudo isso veio para ficar. E a reflexão que eu quero trazer é essa mesmo. Qual será nosso papel aqui para o futuro? Fala aí, amigo do museu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa o gostei, compartilha, se inscreve aí no canal. Eu tô meio sumido aqui do YouTube mesmo, mas é porque a reforma aqui, onde vai ser a sede do Museu Vivo, a gente está trabalhando na reforma, né? E eu vou tentar trazer mais vídeos, fiquei um tempo aí sem gravar, mas eu vou estar tentando trazer mais vídeos e também trazer uma atualização de como está ficando aqui a reforma. Até a próxima, valeu!